Ok, galera? Vamos lá para resolver alguns exercícios do método do paralelogramo. Eu tirei esses exercícios da aula de vetor para não ficar maior do que já está as aulas de vetores. Que, como eu disse no começo, são extremamente importantes porque eu falo para você todos os detalhes que você pode vir a precisar no ensino médio, tá bom? Então não deixe de assistir às aulas. Particularmente falando da aula 5, tá? Eu falei do método paralelogramo e fiz algumas particularidades. E fechei com um resuminho no final, que tem a ver com esse exercício 8 e um tanto quanto em relação ao 9. Bom, vamos ao exercício. Qual o intervalo de valores que a soma dos vetores A e B pode assumir? Dado módulo do vetor A 7, módulo do vetor B 4. Certo? Bom, lá no resumo eu te mostrei que quando você tem dois vetores, tá? A e B, quando eles são opostos, o ângulo 180 graus, eles têm um valor mínimo. À medida que o ângulo vai mudando para zero, de 180 para zero, a soma vai aumentando. E esta soma varia de A menos B em módulo até o quê? A menos B. Então, o problema está resolvido, tá? Qual é? Se um é 7 e o outro é 4, qual é a soma máxima? Qual o valor máximo que o módulo aqui pode assumir? 7 mais 4, 11 unidades. E qual é a soma mínima? Qual o valor mínimo que pode assumir? 7 menos 4, 3. Lembrando que 7 menos 4 ou 4 menos 7, para a gente é só 3, porque aqui é módulo. E aí, como é que eu dou uma resposta bem bonita matematicamente? Você fala assim, ó, o vetor soma é igual todos os valores de S pertencente ao conjunto dos números reais, tal que, abra um parênteses, qual o valor mínimo? 3 é menor ou igual ao módulo do vetor soma, que é menor ou igual ao valor máximo, que é quanto? 11, fecha o parêntese, unidade, para mostrar que o vetor tem unidade. Então tá aí. Essa aqui, ó, é uma resposta bem elegante, bem bonita, matematicamente para o exercício. Tudo bem? Legal. Mas aí eu te passo o exercício 9, que é um desafio, tá? Vamos lá. Qual o intervalo de valores que a soma de A mais B mais C pode assumir? Dado módulo de A igual a 7, de B igual a 4 e de C igual a 10. Pensa um pouquinho. Vamos lá. Acredito que você tenha pausado para pensar, essa é a ideia, tá? Veja bem, você já sacou que qual é a soma máxima? Qual vai ser o máximo valor dessa soma? O máximo valor é quando os três vetores estiverem o quê? Todos no mesmo sentido. E todos no mesmo sentido vão me dar uma soma de quanto? 4 mais 7 mais 4, 11, mais 10, 21. Ok. 21 unidades. Esse é o valor máximo. Agora eu quero saber o valor mínimo. Se você quiser pensar um pouquinho, forçar o seu raciocínio, que é o normal de você pensar num primeiro momento? Você pensa assim, o valor mínimo é 1. O valor mínimo é 1. Por que é 1? Eu ponho o 4 e o 7 para um lado e o 10 para o outro. Não é, tá? Não é o valor mínimo. Como que você acha o valor mínimo? Vou te dar uma pista e um tempinho. Quer parar a aula? Para e volta lá na aula de vetores número 2. Na aula de vetores número 2, eu dou a resposta para você. Se você olhar lá naqueles primeiros exemplos que eu dei, é o si número 3. Então eu vou dar um tempinho para você olhar. Ok. Voltando aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu pegar, imagine que isso aqui é um vetor, tá? Olha só. Ou segmentos de reta. Esses três segmentos de reta, eles
podem formar um triângulo? Podem, não podem? Né? Aqui, ó. Eles podem formar um triângulo, ligando as extremidades. Tudo bem? Então, se a gente pensar como um todo, porque olha só a pergunta do exercício. Qual o intervalo de valores que a soma o quê? Pode assumir. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em todas as possibilidades. E uma possibilidade é que esses vetores fechem um polígono. Agora, como é que eles fecham um polígono? Origem com extremidade, origem com extremidade. Então, espera um pouquinho. Eu tenho três medidas, 4, 7 e 10. As medidas 4, 7 e 10 podem formar um triângulo, gente? Qual é a regra para se formar um triângulo? A regra matemática para se formar um triângulo é que a soma dos dois lados menores tem que ser maior do que o lado maior. Aí às vezes os matemáticos vão discutir, não, tem que ser maior ou igual, né? Então eu não vou entrar nessa seara não, vamos falar maior, tá? Para a gente formar um triângulo que não seja fechado, que não seja um deitado em cima do outro, tá bom? Então, o que eu vou pensar? Que 4 mais 7 é maior do que 10? Sim. Se 4 mais 7 é maior do que 10, eu posso montar um triângulo, posso ou não posso? Conclusão, eu posso ter um polígono assim, ó, onde eu tenha o vetor A, depois na extremidade do A eu ponho a origem do B, tá aqui o vetor B, que seria o 4, e na extremidade do B eu poderia colocar a origem do C, fechando o polígono, olha só, fechando o polígono. Assim sendo, o que eu teria aqui, ó? Extremidade com origem, quanto que vale essa soma aqui, ó? Que no caso é a soma o quê? Mínima. Quanto que ela vale? 0. Então, qual é a sacada deste problema? É você verificar se os vetores que estão aqui somados podem formar um polígono. Se eles puderem formar um polígono fechado, a soma mínima será quanto, gente? 0. A soma máxima vai ser sempre um atrás do outro. E a mínima, você vai verificar se eles podem fechar um polígono. A ideia mesmo se fosse com 4 ou 5, tá, gente? Se tiver 4, a soma dos três maiores tem que ser maior do que o lado maior. Se for maior, tá? Dá para fechar um polígono. Se não der, você subtrai. Por exemplo, se aqui ao invés de 10 fosse 12. Bom, se fosse 12, 7 mais 4 é 11. Se eu colocar 11 para um lado e 12 para o outro, o valor mínimo é quanto? 1. Aí tudo bem. Aí variaria de 1, tá? Até, eu falei 12, né? 11 com 12 até 23. Tá bom? Então, ó, resposta para esse exercício. O que a gente põe? S é igual todos os valores. Vou fazer essa chave mais bonitinha aqui. Todos os valores de S pertencente ao conjunto dos números reais, tal que valor mínimo 0 é menor ou igual. Você pode colocar só o S assim, você lembra? O S sem nada é a mesma coisa de módulo, tá? É claro que isso aqui é uma notação que fica mais chique, tá ok? Mas ó, 0 menor ou igual ao módulo da soma, que é menor ou igual a quanto? A 21, fechou, unidades, fecha a chave. Tá aí a resposta deste segundo exercício, ok? E eu vou fazer mais um exercício para aplicar a fórmula do paralelogramo, né? Já que eu estou fazendo exercício de paralelogramo, vou fazer mais um simplesinho, conceitual, para aplicar a fórmula. Só um segundo. Vamos lá então. Pessoal, exercício 10, tá? Dessa matéria de vetores que é fundamental para você entender o resto da física, tá ok? Vamos lá. O vetor resultante R da soma de R igual a A mais B, ou seja, da soma de A mais B, tem módulo de R igual a raiz de 37 unidades.
Se os módulos de A e B são respectivamente módulo de A igual a 3, módulo de B igual a 4, qual o ângulo agudo, olha, já deu essa pista, qual o ângulo agudo entre estes dois vetores? Gente, na física, e você vai ouvir isso várias vezes de mim, aquela piadinha, entendeu o que é que desenha? Não é piada, tá? Elas têm que ser levadas a sério. Cara, o ângulo entre A e B, ele me disse que é um ângulo agudo. Então tá aqui, é um ângulo menor que 90. Ó. Eu quero achar este ângulo, tá? Faça o desenho que ele te ajuda a ter a visão do problema. Bom, como que eu resolvo aqui? Quem é o vetor resultante quando eu coloco esses dois vetores com a mesma origem, para que o ângulo entre eles seja θ? Você vai lá e faz o seguinte, vamos aplicar a regra, tá? Vou fazer na mão aqui mesmo. Reta paralela ao vetor B, tá? Se fizer na mão, não tem que estar um trem perfeito, mas tem que estar próximo. Depois, uma reta paralela ao vetor A. Reta paralela. Quem é o vetor resultante? Pode olhar lá na aula. É o vetor que sai da origem comum e fecha a diagonal do paralelogramo. Então, esse aqui é o vetor resultante, já escrevendo soma, que dá na mesma. Bom, qual é a fórmula do método do paralelogramo, né? Que não é a lei dos cossenos, ela parece a lei dos cossenos, tá? Você assistiu a aula. Então, como é que fica aqui? R ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo, que é o que eu estou procurando, tá bom? Gente, quanto que vale a resultante? Ele me deu o módulo dela, ó, é a raiz de 37. A ao quadrado é igual, módulo de A, 3 ao quadrado, módulo de B, 4 ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é 3, o B, que é 4, cosseno de θ, tá? Resolve, sem medo. Raiz de 37 ao quadrado. Bom, uma raiz quadrada elevada ao quadrado dá o número que está lá dentro, 37, tá? 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, mais 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24, cosseno θ, tá? Então, vamos lá. 37 menos 9 mais 16, 25. Joga ele para o lado de lá. Ó. Menos 25 é igual a 24 vezes o cosseno θ. 37 menos 25, 12, que é igual a 24 vezes o cosseno de θ. Jogo 24 para o outro lado, fica 12 sobre 24 igual ao cosseno θ, tá? E aí, o que você faz? Você pode dizer que o cosseno de θ, 12 sobre 24, é a mesma coisa de quanto? 1 sobre 2. E aí você vai buscar nos seus arquivos, né, na tabela trigonométrica, qual é o ângulo agudo cujo cosseno é meio. O ângulo agudo cujo cosseno é meio é o ângulo de quanto? 60 graus. Tá aí um problema que a gente mexeu com a formulazinha do método do paralelogramo, tá? Problema bem legal, né? Que não é de fazer a conta para achar a resultante, né? Ele te deu a resultante e pediu o ângulo. Pode acontecer. Tudo bem? Então tá aí esses 3 exercícios aí de método do paralelogramo para consolidar o estudo da parte aí de vetor do método do paralelogramo que a gente estudou. Tudo bem? Tudo de bom? Bom estudo. Tchau, tchau.